Vou aproveitar então para chamar vocês dois, meus companheiros Zé Manuel e Bruno Prado, né, com a avaliação que vocês têm em relação ao jogo de hoje. O Flamengo não fez um bom jogo não, empatou 1-1, né? E o Campeonato Brasileiro, é claro que o Galo já jogou nessa rodada 0-0, mas pelo desempenho, né, talvez nós tenhamos nesse ano, depois de tanto tempo, um campeonato resolvido antes do tempo, bem antes do tempo, ou não? Não sei. É possível, sim, né? Ainda é cedo para ter essa certeza. Ano passado foi até a última rodada, em 19 o Flamengo passeou, mas é bem possível porque o Atlético tem jogado bem, o Atlético tem feito boas partidas, e essa rodada foi muito boa para o Atlético, né? O Atlético ele empatou, ok, perdeu 2 pontos, mas o Palmeiras perdeu, ou seja, o Atlético aumentou 1 ponto a sua vantagem em relação ao Palmeiras e manteve o que tinha em relação ao Flamengo. O Flamengo também empatou e passou mais uma rodada, né? Ou seja, o Flamengo tem um jogo a menos para tentar buscar o Atlético. Então, a rodada foi boa para o líder do campeonato, né? Manteve a distância para um dos seus adversários e aumentou 1 ponto em relação ao outro e tirou um jogo de cada um para tentar reverter, né? O Atlético, como eu falei até no início do segundo tempo, não acho que o campeonato está resolvido, longe disso ainda. Mas o campeonato ele passa a ter já umas 2, 3 rodadas um favorito, né? Acho que era um campeonato embolado entre os 3, né? O Flamengo com essa distância por causa dos jogos a menos, mas eu acho que o campeonato passa a ter um favorito e esse favorito é o Atlético Mineiro. Ele pode daqui a pouco ter uma queda, enfim, mas eu acho que pela primeira vez dá para dizer, existe hoje um favorito e os outros têm que torcer para esse time cair. E esse time é o Atlético Mineiro. Esse time é o Atlético Mineiro. Ô Zé Manuel, né, eu quero te perguntar o seguinte, você coloca na briga pelo título, né? Quais times? São 3 mesmo? Atlético, Palmeiras e Flamengo. Dá pra colocar o Fortaleza, o Bragantino, ou até aqueles mais otimistas do Corinthians, ou não? São esses 3 mesmo, Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo. Não, são esses 3 e com muito boa vontade colocando o Palmeiras nessa briga. A diferença é de 8 pontos do Palmeiras para o Atlético Mineiro, né? É muito complicado ver o Atlético Mineiro perdendo tantos pontos assim. Bom, tá na Libertadores, na semifinal da Libertadores contra o próprio Palmeiras. Teremos uma definição na próxima terça-feira, né? Um dos dois ficará fora, né? O Atlético Mineiro, se não passar pelo Palmeiras, vai focar ainda mais no Campeonato Brasileiro, né? Acho que ele é favorito e o Palmeiras ficando fora, restará a ele um campeonato de recuperação no Campeonato Brasileiro. Por outro lado, o Flamengo, naquela classificação de pontos perdidos, né? A gente estava fazendo com o gol do Flamengo, que estava 1-0, a diferença em pontos perdidos cairia para 3 pontos, mas agora está em 5. A diferença de pontos perdidos. Isso se o Flamengo ganhar os 2 jogos contra Atlético Paranaense e Grêmio, que serão, repito, fora de casa, na Arena da Baixada e lá na Arena do Grêmio em Porto Alegre. E pelos últimos resultados não dá para encarar a facilidade, imaginar a facilidade por parte do Flamengo, né? Ele perde também, né? Perdeu para o Internacional em casa por 4-0, perdeu para o Grêmio, né? No jogo lá por 1-0, poderia ser 2, teve o pênalti defendido pelo Diego Alves. E hoje contra o América, apesar de ter poupado praticamente o time inteiro, entrou no início da partida com 2 jogadores que hoje são titulares absolutos, Arão e Bruno Henrique. Os outros dá para você discutir, vários outros são jogadores de qualidade, de repente o torcedor pode até preferir um a outro ali na equipe titular, mas a rigor, em relação às últimas escalações, o Flamengo entrou com 2 titulares, mesmo assim era um time que tinha capacidade e é de se esperar uma cobrança em cima de uma vitória do Flamengo contra a equipe do América, que está lá embaixo brigando para não cair, é o primeiro fora da zona do rebaixamento, né? E o Flamengo acabou perdendo a oportunidade de somar 3 pontos dentro do campeonato, ou seja, está dando mole para o Galo, por exemplo. O Atlético Mineiro, em pontos ganhos, está com uma vantagem muito grande em relação ao Flamengo e em pontos perdidos tem 5, né? Imaginando o Flamengo com 100% nos jogos que restam, o que não é tão fácil assim de se fazer, né? O Atlético vai se tornando cada vez mais favorito. Quer dizer que já ganhou? Não, tem muito campeonato ainda. Mas o Flamengo vai ter que parar de ficar perdendo pontos assim, viu, Tebas? Eu concordo com você. Peço para o nosso ouvinte internauta deixar a sua mensagem no chat. Deixa o seu super chat também aqui no nosso chat de América Mineiro e Flamengo, a jornada esportiva. Tem muita gente mandando a mensagem sobre essa pergunta, dizendo que o Flamengo vai brigar pelo título mesmo com o empate de hoje contra o América Mineiro, mas ficou mais complicado, né? O Bruno já comentou sobre esse assunto, o Zé Manuel também. Fica mais complicado, tem jogos a menos, mas mesmo assim, matematicamente, eu acho que o Atlético está jogando mais bola no Brasileirão, né? Além disso, além da parte matemática, o Galo tá jogando mais futebol. A gente vê os jogos do Atlético Mineiro
e o Galo tá jogando mais futebol. É bom falar que depois da rodada do meio de semana da Libertadores, né, Bruno? Com o Palmeiras e Atlético jogando na terça e Flamengo e Barcelona na quarta, nós teremos muito tempo sem falar de Libertadores. Aí depois só fica a final pro dia 27 de novembro, né? Aí tem Copa do Brasil, no com caso Flamengo e Galo envolvidos. Que será no final do mês. Então 20 e 27 de outubro. Vai demorar aí um pouco, assim, praticamente quase um mês, né? Não, praticamente um mês para se falar de Libertadores. Teremos um tempo aí, né? E tem a história ali dos jogos que serão adiados, não sei como é que vai ficar, de repente com jogos sendo realizados depois do dia 4 de dezembro também. E tem um outro aspecto, né, que é a história. Pelo seguinte, o Flamengo, ao longo da história, ganhou vários campeonatos brasileiros, inclusive é o atual campeão brasileiro, justamente o Flamengo. O Atlético Mineiro não ganha um campeonato brasileiro desde 1971. Ou seja, né, a prioridade do Galo nesse ano, certamente, na hora de escolher, vai ser Libertadores, logo depois vai ser o Brasileiro. Na comparação com a Copa do Brasil, eu acho que o Galo vai com força máxima, concentração máxima no Campeonato Brasileiro. Já o Flamengo, até porque o Renato Gaúcho gosta das Copas, né? No Grêmio ele era assim, ele gostava de priorizar as Copas e não tanto o Campeonato Brasileiro. Talvez o Flamengo também, por causa disso, não tenha a mesma gana de vitória nessa competição, na comparação com o Atlético. Vocês pensam assim ou vocês discordam disso? Não, acho que faz sentido, porque sim, o Atlético tem essa questão de não ganhar o Brasileiro há muito tempo, né? Desde 71, né? Desde o primeiro campeonato brasileiro, depois teve unificação, enfim, mas naquele momento era um marco ali, agora começa um campeonato brasileiro, e o Atlético não ganha desde então. E o Flamengo, essa questão do Renato com as Copas, eu não concordo muito com essa ideia dele, né? Claro que ele não toma decisões sozinho desse tipo, ou não deveria tomar decisões sozinho desse tipo, né? De priorizar uma competição a outra. No Flamengo, não está tão declarado como era no Grêmio, né? De priorizar uma competição. Mas hoje o Flamengo colocou um time praticamente reserva em campo contra o América. Ok, ele vai dizer que alguns jogadores não tinham condição e ele tem as informações ali com o departamento médico, com o departamento físico do Flamengo. Mas eu imagino que se fosse um jogo assim, que fosse uma prioridade, alguns a mais estariam aí em campo. Se o jogo com o Barcelona fosse hoje, ao invés de quarta-feira, será que o time que entraria em campo seria esse que entrou hoje com o América? Ou teríamos mais titulares em campo? Acho que teríamos, né? Eu não concordo muito com isso. No Grêmio, você poderia até entender, o Grêmio não tem um elenco tão forte, tão grande quanto o do Atlético, então o Grêmio vai nas Copas. Porque se a gente pegar o histórico dos pontos corridos, realmente há um domínio de Rio e São Paulo. E nos últimos anos, mais de Flamengo e São Paulo. São Paulo Estado, né? Não o São Paulo Futebol Clube, que não ganha muito tempo. Mas teve o Fluminense na época que tinha um patrocinador forte, que era a Unimed. Depois da Unimed, o Fluminense não briga mais. O único do Rio que briga é o Flamengo, normalmente com os times paulistas dividindo essas conquistas de brasileiro por pontos corridos. Os gaúchos e os mineiros, eles têm ido mais nas Copas, como o Atlético Paranaense também. Só o Cruzeiro que ganhou fora de Rio e São Paulo brasileiro. Então, no Grêmio dava para entender. No Flamengo, o Flamengo tem elenco para brigar pelo brasileiro. Eu imagino o Renato olhando as possibilidades e a classificação. Eu imagino que ele fala, bom, eu passando pelo Barcelona e já tenho 2-0, eu estou muito mais próximo de disputar o título da Libertadores. E ganhar a Libertadores seria a opção número 1 dele. Vamos tentar ganhar de novo a Copa Libertadores da América. A Copa do Brasil. Tem os confrontos contra o Atlético Paranaense, não que sejam confrontos fáceis, mas ele tem uma grande possibilidade, já estou na semifinal, também de ganhar a Copa do Brasil. Então, acho que é natural que ele, na hora de poupar alguém, ele vai poupar o Campeonato Brasileiro, até porque ele vê o Galo com uma certa vantagem e apostando também num espaço para recuperar depois, né? O Campeonato Brasileiro é muito de altos e baixos, né? E talvez ele esperasse que o Atlético Mineiro, brigando também em 3 competições, num determinado momento, vai ter problema de cansaço do time, vai ter que mesclar também, apostando ali de que o Atlético pudesse perder pontos. Agora, eu acho que não estava na cabeça do Renato de forma alguma perder para o Grêmio em casa, como perdeu, e perder pontos hoje no jogo contra o América. Eu acho que nas contas dele, ele trabalhava mesmo povoando os jogadores, fazendo o resultado e deixando um pouco mais na frente ali para brigar com o Atlético no Campeonato Brasileiro. Neste momento, a coisa pode mudar. Neste momento, eu acho que o Flamengo se vê deixando o Brasileiro escapar um pouquinho e mais, assim, com realidade mesmo ali, Libertadores e Copa do Brasil.